aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. O livro de hoje é A Quinta Estação, escrito por N.K. Jemisin e publicado no Brasil pela editora Morro Branco. Se você ainda não leu esse livro, não se preocupe com spoilers. Eu vou revelar algumas coisas dessa narrativa, mas não vai ser nada que vá comprometer a sua experiência com esse livro. E olha, tem muita coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo a respeito desse livro e eu não vou, para não estragar a experiência de ninguém. Então pode continuar sossegado e vamos em frente. Este livro é ficcional, se passa em um outro mundo, onde a autora teve o cuidado de criar outras etnias, outras culturas, outros idiomas, enfim, um mundo totalmente novo. E neste mundo, que não é o nosso, que é totalmente ficcional, existe uma quinta estação, que não é uma estação de trem, é uma estação do ano. Então eles têm primavera, verão, outono, inverno e uma quinta estação. Para ser mais específica, uma quinta estação não ocorre anualmente como as outras estações do ano. Existe um período indeterminado, que às vezes pode ser longo, às vezes nem tanto. Ocorrem desastres naturais. E esses desastres naturais são sempre relacionados a questões geológicas. Então, é um terremoto que faz com que um vulcão entre em erupção. E aí, não é qualquer vulcãozinho entrando com qualquer erupçãozinha. É um vulcão do tipo aquele que apaga a luz. Enfim, e aí por falta de luz as plantas morrem, e aí por falta de planta não tem comida para todo mundo, e por não ter comida para todo mundo a sociedade começa a entrar em colapso. Então dá para entender que assim, a quinta estação, quando acontece, é uma desgraça. Simples como isso. Então é por isso, é justamente por isso que eu acho que esse livro combina tão bem com este momento que nós estamos vivendo atualmente. Cada quinta estação dessa história recebe um nome e ele tem uma data que ocorreu. Então aqui no final do final do livro vem todas descritas e a sua respectiva época e descrevendo o que foi cada uma. Então para dar um exemplo, a estação errante, que ocorreu aproximadamente 800 anos antes da Era Imperial. Aí aqui tem uma causa aproximada, porque não dá para saber exatamente o que foi que aconteceu, porque aconteceu muito no passado, e como é uma desgraceira geral, é difícil manter registros confiáveis. Mas acredita-se que essa quinta estação foi atribuída a uma mudança de polo magnético, que não se sabia exatamente onde foi que ocorreu. Só se sabe que ela resultou em 20 anos de fome. Aí é uma outra estação, que foi a estação dos metais pesados, que aconteceu aproximadamente 4.200 anos antes da Era Imperial. E a causa aproximada foi uma erupção vulcânica, localizada nas Latimedianas do Sul, perto das regiões costeiras do leste. Detalhe, é importante saber que nessa história só existe um continente no planeta todo. Então só tem um leste para todo mundo, um oeste para todo mundo, não interessa de que país ou de que comunidade você veio, todo mundo está no mesmo continente. Enfim. É diferente, por exemplo, de quando você está no Brasil e o norte do Brasil tem uma característica, o sul do Brasil tem outra característica, e aí quando você vai para a Europa ou para os Estados Unidos, os referenciais de norte e sul deles são bem diferentes da gente. Por exemplo, no nosso norte faz calor e no nosso sul tende a ser um pouco mais frio. Quando você sobe acima do Equador, acontece o exato oposto. O sul deles tende a ser mais quente porque está mais próximo da linha do Equador, e o norte tende a ser mais frio. Então isso dá uma ideia do quanto é diferente quando você muda de continente, essas mudanças de referência de norte, sul, leste, oeste. Mas nessa história não tem isso, porque é um único continente para todo mundo, então o sul de todo mundo é o mesmo sul, o norte de todo mundo é o mesmo norte. E essa informação não tem assim tanta relevância em relação a tudo que acontece nesse livro, mas é uma das curiosidades que faz parte desse universo. Como eu falei, a autora se preocupou em criar tudo. Então até mesmo as referências cardinais têm suas peculiaridades nessa história. Agora que você já entendeu o que é uma quinta estação, o primeiro capítulo deste livro começa no dia em que começa uma quinta estação. Então o primeiro capítulo dessa história se passa no presente desta narrativa. E por que é importante frisar isso? Porque existem 3 narrativas acontecendo em períodos diferentes desse livro. No início você não vai sacar isso tão rapidamente.
que cada personagem tá num tempo diferente, mas conforme o presente vai avançando, a situação vai ficando mais crítica, vai ficando mais tensa, porque está iniciando uma quinta estação, então o clima tá mudando, a situação tá ficando difícil, as comunidades estão sentindo essa mudança e estão tendo uma mudança de atitude em relação a essa situação, e a personagem da primeira narrativa tá inserida nesse contexto. As outras duas narrativas você vai perceber que é o passado e o mais passado ainda. Isso pode ser considerado spoiler? Pode ser considerado spoiler. Que vai estragar a sua experiência de leitura? Não. Porque a ideia é assim, no começo, se você não sabe isso, você vai ficar um pouco confuso, assim, você vai misturar as coisas na sua cabeça, você vai achar que está tudo acontecendo simultaneamente. Mas não está. E isso vai te ajudar até entender o desenrolar de tudo, de todo o livro. Porque você tem 3 narrativas diferentes, com 3 personagens. Então, na primeira narrativa, que é a narrativa do presente, você tem a Esum. Na narrativa seguinte, eu acho que, se não me engano, é a Sienite. E a outra narrativa é a da Maia. E cada personagem está num momento diferente da vida. Então, a Esum está por volta dos seus 40 anos. Ela é uma mãe, já tem tem criança, tem filho, tem marido, toda essa vida assim, de família tradicional brasileira. A Sienite, ela é uma adulta, então ela tá por volta dos seus 28, 27 anos. Então ela, tá vivendo a sua vida profissional, por assim dizer. A narrativa dela é focada no trabalho que ela tem para fazer. E na terceira narrativa tem a da Maia, que é uma criança. Então ela tá por volta dos seus 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Então ela está vivendo questões de escola. A narrativa dela descreve ela sendo levada para uma escola e como é a vida dela nessa escola, enfim, toda a situação com as outras alunos e colegas com quem ela tem que conviver. Eu acho que isso cobre quase tudo que eu posso dizer a respeito dos protagonistas e das narrativas sem comprometer a sua experiência. De qualquer forma, existem temas que esse livro aborda e é isso que eu vou explicar agora, e eu acho que é isso que vai te ajudar a entender se esse é um livro para você ou não. Em um primeiro momento, quando eu terminei essa leitura, eu achei que essa forma de construir 3 narrativas simultâneas era mais relacionado a reviravoltas. Mas quando eu parei para refletir mais a respeito disso, dessa experiência, a forma como a descrição desse universo e dessa narrativa foi construído me ajudou a entender os temas e as questões que a autora quis abordar. Todas as 3 narrativas e as 3 personagens têm uma coisa em comum. Elas são orogênes, ou orógenes, eu não sei direito como pronunciar isso. Que neste universo se trata de pessoas que nascem com uma característica que não é comum. Então, elas são a minoria desse universo, deste continente inteiro. A orogenia, ela tem certas regras, então ela é de certa forma hereditária. Então, se você é uma mãe orogene, provavelmente seu filho também será. E se o seu filho não for, porque às vezes pode pular uma geração, o seu neto pode ser. E isso não é algo desejável. O poder da orogenia é dividido em 2 pontos principais. Um é o controle geológico, então elas conseguem tanto causar terremotos quanto conter terremotos. E também questões térmicas, então relacionados a congelar coisas. Então, os orogenes conseguem congelar ou resfriar muito a temperatura ao redor deles. Eles não conseguem fazer o contrário, eles não conseguem aquecer, mas esfriar, eles fazem isso e fazem isso com muita eficiência. E qual é o problema disso? O problema disso é que quando você é muito jovem, você pode não ter muito controle a respeito dessas habilidades. E, sem querer querendo, você pode acabar matando pessoas, e eu digo no plural pessoas, porque você pode acabar causando um terremoto que pode destruir casas e até vilas, ou então você pode congelar tudo que tiver ao seu redor, e se tiver alguém ao seu redor, se tiver uma pessoa por perto, você vai congelar essa pessoa, e tudo isso vai ser um resultado desastroso. Então, quando uma pessoa nasce com essa habilidade, normalmente a comunidade ou as pessoas, a sociedade em geral, tende a ter medo dessa pessoa, e por ter medo dessa pessoa, tende a querer matar, ou linchar, ou agredir, ou rejeitar, de alguma forma, as pessoas que nascem com essas habilidades. Porém, tanto talento, tanta habilidade assim, também tem sua utilidade. Uma pessoa que tem o poder de parar um terremoto pode ser muito útil para a sociedade.
Então foi criado um tipo de um instituto que é o Fulcro, e o Fulcro fica encarregado de recolher essas crianças, né, com essas habilidades e ensiná-las a controlar, refinar o controle dessas habilidades, de forma que elas passam a ser úteis para a sociedade em vez de se tornar uma ameaça. Então você tem 3 narrativas contando a história de 3 mulheres que têm essa habilidade orogene e cada uma num momento diferente. Então a Damaia é uma criança que acabou de ser descoberta, que a família acabou de descobrir que ela é uma orogene. Então a narrativa dela mostra toda a situação em torno da rejeição da própria família e toda a situação dela ser levada, dela ser afastada da comunidade onde ela cresceu, da família dela, para uma escola e ter que viver a realidade de ser esse tipo de pária social nessa escola com outras crianças que são párias sociais como ela. E aí a gente vê a Sienite, que já é uma adulta, ou seja, ela já passou por toda a educação do Fulcro e já é considerada uma profissional apta a ser útil para a sociedade utilizando as suas habilidades de orogenia. E por fim, a gente tem, por fim não, né? E no começo, né? Porque a primeira personagem que a gente vai conhecer e começar a acompanhar é Esun. Ela entende muito bem o que é ser rejeitada, o que é ter que se esconder, o que é estar dentro do armário, né? Com a sua habilidade, para ela ter a liberdade de ter a família dela, de tentar viver uma vida, entre aspas, normal. Então a história começa, o primeiro capítulo dessa história começa quando o marido da Esun descobre que os filhos deles têm essas habilidades. Pelo marido dela ser um tipo de vamos dizer, caipira, né? Tipo, ter aquela visão muito estreita a respeito do que é a orogenia, o que ele faz é matar o próprio filho, quando descobre que o filho nasceu com essa habilidade. E a Esun, ela sabia que isso poderia acontecer, mesmo assim ela quer arriscar, porque ela quer arriscar ter uma vida normal. Não dá muito certo, porque ela é o que ela é, e os filhos dela acabam nascendo do jeito que nasceram. E a história começa, o primeiro capítulo começa com a Esun buscando vingança pelo que o seu marido fez. Então, o marido da Esun matou o filho mais novo e levou embora a filha mais velha. E agora ela quer se vingar da morte do filho mais novo e recuperar a filha mais velha. Só que no meio de uma quinta estação. Então, em vez de procurar abrigo, em vez de fazer o que é sensato, ela tá tão cega pela vingança, ela tá tão saco cheio de toda essa situação, que ela nem se importa que o mundo tá num colapso iminente da sociedade. Ela só quer a vingança dela. Mas a vingança não é o tema principal dessa história. Não. Não. O tema principal dessa história é a escravidão. E é aí que tá a forma genial como a autora construiu tudo isso. Porque ela mostra o que é você nascer livre e ser condicionado a uma situação por conta do que você é. E a Sienite, né, que é adulta, ela é o resultado de anos e anos de condicionamento. E a própria Sienite, ela não se vê como uma pessoa escravizada, ela não entende a situação dela, porque ela foi convencida que ela é uma coisa e ela foi convencida que essa coisa que ela é tem que ser tratada de uma determinada maneira. Todo o arco da Sienite é a compreensão disso. No arco da Sienite, ela é obrigada a gerar mais crianças orogenes, por ela ser mulher. E pelo Instituto, pelo Fulcro, está buscando por orogenes com talentos mais refinados ou mais poderosos. Isso é interessante para o Fulcro porque eles controlam essas pessoas. E quem controla essas pessoas controla esse poder. Mas, como tudo isso é normalizado, né? Como as outras mulheres que a Sienite conheceu no Fulcro passaram por essa mesma coisa, ela não vê nada de errado nessa situação. Ela não vê nada de errado na questão, no fato dela ser obrigada a reproduzir crianças orogenes para o Fulcro. Quem abre os olhos dela em relação a isso é um outro personagem que é o Alabaster. O Alabaster também é um orogene e é um orogene muito poderoso. Então a Sienite tem um controle muito refinado dos poderes dela e o Alabaster é um orogene com muito poder. E é interessante para o Fulcro que a genética desses dois talentos seja misturada na reprodução de outros orogenes. E o Alabaster não está ok com essa condição de reprodutor e é ele quem vai mostrar para a Sienite o que está errado em toda essa situação.
E o bacana é que nós, como leitores, acompanhamos o ponto de vista da Sienite e junto com ela a gente começa a entender o que é ser escravizado, o que é ter o seu corpo tomado como objeto e ser obrigado a fazer coisas e achar que é isso mesmo, achar que tá ok ser tratado dessa forma. Outra questão que eu acho que é a questão secundária dessa história aqui é a homossexualidade. Primeiro que tem vários personagens que são homossexuais. Poderia até dizer que tem personagens que abrangem todo um espectro de gênero e sexualidade, que eu acho que a autora aborda de uma forma bem sensível, bem respeitosa e mostrando que ela tem um certo nível de compreensão a respeito dessas questões e é algo que agrega para a história. Um spoilerzinho bem pequenininho a respeito dessa história, porque a gente vai descobrir isso muito rapidamente, é a sexualidade do próprio personagem do Alabaster, que é homossexual. Então imagina a situação que é você se sentir sexualmente atraído apenas por homens e ter que ser obrigado a manter relações sexuais com uma mulher porque você é um reprodutor. Porque o seu corpo não pertence a você, a sua vontade não pertence a você. Você é obrigado a reproduzir porque esse é o seu dever, apenas porque você nasceu diferente das outras pessoas. E durma com esse barulho. Pela forma dinâmica da narrativa, que me prendeu desde o começo, embora tenha essas indas e vindas, né, porque fica trocando de narrativa o tempo todo, isso pode ser um pouco cansativo no início, mas eu me acostumei bem, eu me adaptei super bem, não foi uma coisa que me atrapalhou, que atrapalhou a minha leitura, e eu acho que o livro como um todo flui até com uma certa facilidade. E eu acho que a forma como ele foi escrito agregou para a história, né? A forma como tudo isso vai se encaixando. E eu acho que a forma como ele foi construído enriqueceu a narrativa, enriqueceu os temas que a autora propõe aqui. Eu gostei muito dos temas que a autora abordou e a forma como ela desenvolveu tudo. Não só os que eu falei aqui nesse vídeo. Se você ler esse livro, você vai ver que tem muitas outras coisas assim que ela descreve e que ela constrói e que eu acho que tudo é bem interessante. Eu gostei muito das escolhas que ela fez, da forma como ela resolveu explorar tudo isso e até mesmo o universo que ela criou, eu achei bem interessante de se conhecer. Por tudo isso, eu acho que esse livro vale muito a pena e combina muito bem com toda essa situação lascada que estamos vivendo em 2020. Se você não gosta desse livro, por favor, pode ficar à vontade de me dizer aqui nos comentários quais são as suas objeções a respeito disso. Se você gosta desse livro, então me diz aqui o que você achou desse vídeo, se você concorda com o que eu expliquei aqui, o que faltou eu falar a respeito desse livro. Por favor, não deixe spoilers para as outras pessoas, ou pelo menos coloque um aviso no seu comentário que é um spoiler. Porque quem leu esse livro sabe que tem spoiler forte aqui, e eu fiz o máximo para tentar contorná-los e evitá-los para não estragar a experiência de ninguém. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!